Pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar dois números da antiga mensal do Dylan Dog, publicada pela editora Mitos. Não a atual revista, que esse ano de 2018 teve 4 números, saíram bimestralmente, inclusive agora no ano que vem vamos ter mais números ainda. Mas a mensal antiga, que não saía em formato italiano, mas saía em formatinho. Os números que eu vou comentar são os números 11 e 22, que trazem as histórias Canal 666 e a história Golconda. As duas histórias são escritas pelo Tiziano Sclavi e tem uma espécie de terror nonsense com crítica social. O Sclavi ele usa o absurdo das histórias para criticar o absurdo do mundo. Canal 666, que é essa daqui, publicada aqui no Brasil no número 11, ela saiu originalmente no número 15 da revista italiana do Dylan Dog, isso lá em 1987. Ela sai no Brasil em setembro de 2003. Bom, os desenhos são do Ambrosini, deixa eu mostrar os desenhos para vocês, do Ambrosini, e o roteiro já falei do Sclave, né? Na história, nós temos várias pessoas ligadas à TV cometendo suicídio. Isso mesmo, pessoas ligadas a esse ambiente da televisão cometendo suicídio. Só que isso parece que foi induzido. Inclusive, uma atriz, ela contrata o Dylan Dog para ajudá-la, né, para ajudar a resolver essa situação. E durante a investigação, o próprio Dylan Dog é compelido pela mesma força a cometer suicídio. Ele existe, ele lida com isso, mas a mesma força o afeta. E não só ele. O Groucho, que é o parceiro dele, costuma ser o alívio cômico das histórias, também essa força compele. Né? O interessante é que nessa história é que o Dylan Dog ele não resolve o caso. A história ela tem uma conclusão a lá Contos da Cripta, né? Com aquela reviravolta final, mas essa resolução ela ocorre independente das ações do Dylan Dog. Ele é quase que uma vítima também, ele quase que é afetado por essa situação. Eu só acho que a forma que a situação é explicada ao Dylan Dog é uma espécie de Deus Ex Machina sem necessidade. Seria até melhor se ele não soubesse da situação, ou então pelo menos se a resposta viesse de um jeito mais convincente. Ainda assim, a história é bem bacana e ela dá um tratamento de terror ao tema das mensagens subliminares. Ou seja, é um terror que não precisa do sobrenatural para dar medo. Vamos então ao número 22, que traz a história Golconda, que é uma das mais famosas do Dylan Dog. E é uma das mais malucas também, né? É uma das que mais utiliza esse nonsense, esse absurdo. E imagino que o Grant Morrison, por exemplo, ia gostar muito dessa história aqui. De verdade, acredito nisso, né? Que ia ser uma história que o Grant Morrison ia falar, caramba, né? Que história boa, gostaria de ter escrito. Embora ela não seja hermética, né? Dá para entendê-la na boa. Não é uma história assim que é impossível de ser compreendida, né? Nada disso. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos que são do cara chamado Picasso, né? Bom, a história ela tem como base uma ligação feita para um número errado. Né? A pessoa queria ligar para um número, liga para outro e que essa ligação supostamente desencadeia eventos apocalípticos. Né? E aqui eu vou dar um certo spoiler, só que na verdade isso é apenas o que parece. A coisa é completamente outra. E aqui o Sclave brinca com esse tema das coincidências, né? E de falsas relações que são feitas por quem está investigando. Bom, às vezes o quem desencadeia o mal não tem nada a ver com o protagonista ou com as teorias feitas, né? Mas são os protagonistas que vão ter que resolver e vão descobrir que a coisa é completamente outra. O interessante é que a situação é tão maluca que, no mínimo, o leitor fica tão perdido quanto os personagens da história. A melhor parte da história, na minha opinião, é um diálogo que o Dylan Dog e uma mulher que ele está acompanhando têm com uma criatura monstruosa que habita o centro da Terra.
Essa criatura, ela é maléfica, mas ela tem uma espécie de senso de humor, né? Que bota as coisas do outro lado. Ela é mais cínica do que má, para falar a verdade. E é ela que revela o que está acontecendo e que encaminha uma solução. E, assim, que é realmente bem louca a situação, né? E essa situação de sensação do absurdo, né, do estranhamento, é a impressão de uma leitura inicial. O que eu posso falar de Golconda é que é uma história que dá vontade de reler. E ela tem muitos elementos que parecem ser loucos, desconexos, não sei o quê, e que provavelmente numa segunda leitura a gente consegue perceber conexões e significados que numa primeira passa, né? Ou não, né? Quem sabe não, né? Talvez o absurdo do mundo é aquilo que o Esclave quis falar. É sobre isso que ele quis falar nessa história. Bom, é isso que eu tinha para comentar dessas duas edições aqui de Landog. Eu peço que, se você gostou, desse teu joinha. E mais do que isso, se você quer ver comentários sobre edições mais antigas do Landog, deixa nos comentários isso. Esse tipo de feedback é muito importante para a gente. Se você não é inscrito no canal, peço também que se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.